E aí, pessoal, tudo bem? Olha só, passei por algumas situações interessantes essa semana e achei legal, da minha parte, falar um pouquinho para vocês sobre o título de eleitor. Eu ouvi de tudo, não vou mentir para vocês. Ouvi inúmeras situações e opiniões, para falar a verdade. Mas, assim, algumas eu concordei, outras não, mas vamos ser práticos. Por que do título eleitoral? A questão de você ser obrigado a votar, que o título de eleitor às vezes é um documento quase que inútil, mas, por exemplo, para quem é funcionário público, a gente sabe que a gente tem que apresentar o título de eleitor, porque é uma maneira de que eles saibam que nós estamos legalmente ok num quesito documentação. Mas não é exigido para todos. Então, realmente, o título de eleitor ele é utilizado apenas em época de eleição. Mas por que esse documentozinho pequenininho é tão importante? Gente, para a gente saber a importância do título de eleitor, a gente tem que estudar história. A gente tem que saber a história desse título. E como a pessoa que vos fala tem uma cabeça maravilhosa, tipo memória de elefante, só que não. O que eu fiz? Tem um mosquitinho chato voando aqui. O que aconteceu? Eu decidi contar para vocês a história do título de eleitor, tá? Então vamos lá. Em 1875 foi criado o título de qualificação. Esse título de qualificação ele funcionava da seguinte maneira: você tinha que ser qualificado para votar, ou seja, você levava todas as suas informações para uma paróquia. Por que a paróquia? Porque, pessoal, aqui no Brasil, assim como foram todos os outros países do mundo, mas aqui no Brasil durou mais tempo, as paróquias ficavam responsáveis por uma série de situações, tanto políticas quanto burocráticas. Por quê? Porque até então a Igreja Católica detinha de muito conhecimento. A Igreja Católica fazia traduções de documentos, a Igreja Católica fazia apaziguava situações de guerra, criava documentos, por exemplo, tantos tratados que houveram aí na história, foi a Igreja Católica que participou da criação desses tratados, como se fosse Deus abençoando os documentos e tal. Isso vai de quem crê, né? Então, em 1875, as pessoas que queriam votar, elas não podiam apenas crer, elas tinham que poder votar. Como que elas faziam isso? Elas chegavam na paróquia, eu ganho tantos por mês, eu sou uma pessoa que tem sanidade mental, eu sou uma pessoa, um pai de família, eu sou uma pessoa que tem, digamos assim, discernimento para votar. Aí ele ganhava esse título de qualificação, tá? Em 1881 já foi criado a Lei Saraiva, que era o quê? O eleitor ele precisava comprovar que ele era alfabetizado, que ele tinha uma compreensão da vida e que ele tinha uma renda por mês, tipo mais ou menos ali, aqui tá dizendo uns 200 mil réis, mas às vezes poderia ser até mais, dependendo da região, tá, gente? Em 1890, a gente entra no regulamento Lobo, que é o quê? Ele extingue o voto censitário. O que é censitário? É aquele voto seleto, aquele voto que apenas alguns podem votar. E passa para os municípios, estados e a União a emitir esses documentos eleitorais. Isso já melhora um pouquinho. Por quê? Porque as realidades são totalmente diferentes. A gente não pode dizer que aqui, digamos assim, em Goiás, a política funciona como nos outros estados. Cada estado tem, né, seu tipo de político, uma quantidade X de pessoas que votam e outras que não votam. Então, dar essa autonomia para os estados foi uma evolução, foi bem legal. Aliás, a gente só tá vendo evolução, né? Em 1904, foi a Lei Rosa e Silva, que foi a unificação inconstitucional, na verdade, criada pelo STF, para dar assim, digamos assim, para continuar dentro dos estados a autonomia da criação
desses documentos eleitorais. Porque, gente, sempre que cria uma lei, é lógico que tem um monte de gente que vai lá contra, vota contra, que não quer, que não viu vantagem. No caso do título eleitoral, diferente de que muita gente pensa que ele é inútil, gente, houve uma luta imensa para tirar a elite de cima do voto, tá? A diferença é que até hoje a gente não entendeu como o voto é importante, mesmo ele sendo obrigatório. O que, assim, em partezinhas, eu discordo desse obrigatório. Eu acho que se o cidadão brasileiro fosse igual nos Estados Unidos, tivesse autonomia para decidir se vai votar ou não, os políticos iam ter que correr uma caminhadazinha diferente. Mas, digamos assim, foi uma forma de evitar que a elite continuasse mandando na política. Imagina se até hoje você só pudesse votar de acordo com a sua renda mensal, né? Então, por enquanto, a gente só viu a evolução. Isso aconteceu só aqui no Brasil? Não, gente. Era assim no mundo todo. A gente está falando de 1800, 1900. A gente praticamente copiou tudo que veio de fora, né? Então, no mundo inteiro foi assim. Em 1916, o eleitor ele precisa atender a novos pré-requisitos, como a idade, que no caso, naquela época, tinha que ser superior a 24 anos, né? E ter a comprovação de subsistência, ou seja, você tinha que estar pelo menos trabalhando. A renda, eu não vai te perguntar mais, mas você tinha que estar pelo menos empregado, trabalhando. Em 1932, o título passa a conter a fotografia da pessoa e a impressão digital do eleitor, que foi uma criação da Justiça Eleitoral e do Código Eleitoral Brasileiro, que veio com Getúlio Vargas, tá? Getúlio Vargas, ele criou uma série de ministérios que não existiam na época para poder ajudar o homem humilde, o homem trabalhador. Nesse caso, Getúlio Vargas, ele criou o Ministério Eleitoral, né, que é responsável por toda essa criação da Justiça Eleitoral, e o Ministério do Trabalho, tá? Que foi outra evolução também, que em outro vídeo eu explico aqui para vocês, tá? Em 1945, final da Segunda Guerra Mundial, o título passa a ser composto por duas partes. Uma entregue ao eleitor e a outra ficava no cartório. Igual documento de certidão de nascimento. Fica uma no cartório, fica uma com você, tá? Em 1950, é instituído o segundo Código Eleitoral Brasileiro, ou seja, mudou tudo, o Código Eleitoral mudou em 1950, e volta a conter a foto do eleitor, porque em 1945 eles tiraram a foto. Aí em 1950 volta a ter a foto do eleitor no documento, tá? E esse vai e vem e vai longe, gente. Hoje seu documento tem foto? Não tem. Tem lá o campozinho, mas não tem. Ninguém tem foto no título eleitoral, né? Em 1957, a idade mínima do eleitor diminuiu para 18 anos e o votante passa a ter vínculo com uma seção eleitoral permanente, ou seja, ele só vota naquele lugar. Gente, antes disso, antes de 1957, você podia votar em qualquer lugar que você estivesse, tá? Se você fosse goiano e estivesse lá em São Paulo, na época de votar, você podia votar tranquilamente, certo? Isso aí dependia do candidato, né? Até porque se a gente for parar para analisar, em 1930, quando Getúlio Vargas, até 1940, alguns cargos políticos que hoje a gente vota não existiam, tá? Eles existiam de fato, mas não era a gente que votava. Era o presidente que escolhia quem que ia para tal lugar, como por exemplo governadores. A gente não votava para governador. O governador, quem escolhia era o presidente, certo? Então, qualquer lugar do Brasil que você estivesse, você podia votar. Em 1986, é criado o modelo que utilizamos hoje, em 86, contendo zona e seção eleitoral, além da data de emissão do documento, e o título deixa de conter a foto do eleitor. Ele passa a ser um documento meramente funcional. Não precisa da sua foto, não precisa de uma comprovação. Apenas o número do seu título e a data de emissão e tudo mais é suficiente para quando você for votar.
O que de fato faz sentido, porque não tem necessidade da pessoa ficar ali olhando sua foto, sendo que ela tem um número registrado, né? Aliás, eu sou uma pessoa totalmente contra a burocracia documental, gente, pelo amor de Deus. Eu acho que no Brasil tá passando da hora da gente pegar essa Constituição, dar uma revirada nela, né? Dar uma mexidinha ali em algumas coisas, dar uma modernizada, inclusive na nossa burocracia. Eu acho que um documento único contendo todas as nossas informações seria maravilhoso. Pensa você carregar só um documento, só, né? Pra todo lado. Ia ser mara. Então, gente, essa é a historinha da carteira do título eleitoral. Para quem ainda tem dúvida se é um documento ou não, vamos pensar nesses vários anos, dessas várias décadas que esse documento passou para que hoje todos nós possamos votar. O adolescente, ali por volta de 16 anos, ele já pode votar opcionalmente. Ele pode votar e ele pode não votar. A partir dos 18 anos já é obrigatório. Mas por quê, gente? Porque é uma forma que a população tem de mostrar de fato o que ela quer, o que ela precisa. Dessa forma, votando é a melhor arma, gente, porque uma vez que nós escolhemos o presidencialismo como um modo de governo brasileiro, a gente tem que entender que o voto é extremamente importante nesses casos, né? Senão a gente teria escolhido a monarquia. Quem é ali dos anos 90 deve saber do que eu tô falando. A gente teve um plebiscito. Eu era assim, menina, nessa época, mas eu lembro desse plebiscito. Então, gente, escolhemos o presidencialismo, vamos usar o voto como a nossa arma de revolta, de satisfação, ou de sei lá o que você sente na hora que você vai votar. Independente de como a nossa política está, gente, a gente tem que entender uma coisa. A galera que tá lá foi a gente que colocou. Então, será que não tá na hora, não da mudança só deles, que eles também precisam mudar, porque eles nos representam, mas será que não tá na hora da gente começar a prestar atenção em quem a gente vota? Tá? Com esse pensamento maravilhoso, eu encerro esse vídeo para vocês, tá bom? Um beijinho e vamos dar importância nesse documento. Ele não é bobo, tá? É um documento que foi lutado, que foi, digamos assim, muito modificado para que hoje você tivesse essa autonomia, tá bom? A culpa não é do título, a culpa é de quem vota, tá? De quem utiliza o voto. Então vamos usar esse raciocínio? Será que não tá na hora da gente levar esse voto mais a sério?